Amém. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como a minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém. Bem, irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava... Quando a gente lê, a gente imagina que Paulo estaria em um momento tranquilo do seu ministério, da sua vida. Um momento aparentemente tranquilo, porque muitas das vezes é repetido nessa carta: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos comigo no Senhor. Mas quando nós estudamos um pouquinho, nós vemos que o apóstolo Paulo estava simplesmente no fundo de um calabouço próximo da sua morte. Amém? Por isso que ele fala no primeiro capítulo, no versículo 29, a vós, não lhes foi dado simplesmente o crer em Cristo, mas também o padecer, sofrer. Mas mesmo assim ele fala: alegrai-vos comigo no Senhor. Me recordo de quando Jesus, lá em Mateus 5, fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lá em Lucas ele fala assim: ai de vocês que agora riem, porque é a vez de chorar. Em outro momento as escrituras falam o seguinte: converta o vosso riso em pranto. Em Eclesiastes fala que é melhor a casa do luto do que a casa da festa, da alegria. Amém? Por quê? Porque até na tristeza, até no choro, em Deus, conseguimos nos regozijar e ter alegria. Por isso que os salmos falam: celebrai com júbilos ao Senhor. É ao Senhor. Celebrar com júbilo, com alegria, com entusiasmo a Deus. Se alegre porque você serve a Deus. De maneira alguma se alegre nessa vida e no pecado. E no que está ao teu redor. Não deixe isso ser um motivo da tua existência. Amém? Por quê? Os que semeiam com lágrimas, Salmo 126, com júbilo cegarão, colherão. Quem semeia, quem vive chorando, vai colher no céu alegria. Ou melhor, no céu será colhido com alegria. Amém? Por isso, é bem evidente que Jesus não nos chamou para uma vida
tranquila, fácil e alegre. Pelo contrário, em João 16 ele veio dizendo lá que iríamos sofrer, padecer, íamos ser afligidos. Mas ele disse, eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Mas tende bom ânimo. Não. Mas no mundo tereis aflições. Porém tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu, nós vamos vencer. Não. Ele venceu. E a igreja anda na vitória dele. A guerra já está ganha. Pois quem venceu esta guerra foi o Filho de Deus, Yeshua, Jesus. Quem venceu o mundo, o sistema do pecado foi Jesus. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Pois bem, meus irmãos, aqui em Filipenses 3, Paulo começa dessa maneira. Regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso lhe dizer as mesmas coisas, porque é para a vossa segurança. Aí ele começa dando uma instrução. Nós não vamos nos apegar, nesse momento, nessa instrução. Acautelai-vos dos cães, maus obreiros, da falsa circuncisão, que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele vai falar o que seria confiar na carne. Não é uma espécie de pecado. Confiar que o pecado não vai me afligir, que o pecado não vai ter uma carga negativa sobre mim. Não é isso. Ele está falando da vida que ele tinha vivido até encontrar Jesus. Olha como era a vida dele. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, ou seja, promessa. Na tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. De acordo com alguns estudos assim, não é que Jesus adotava para si o título farisaico. Mas pela pregação de Jesus, o ensino do fariseu era bem semelhante com a sua pregação. Não que a pregação de Jesus era semelhante à do fariseu. O ensino do fariseu era semelhante ao ensino de Jesus. Ou seja, Paulo podia até pensar, eu já estava próximo de Cristo. Mas olha só. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ou seja, ninguém conseguia pegá-lo em algum erro, em alguma falibilidade da lei. Ele era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo isso para mim aí, era para que eu me gloriasse, para que eu confiasse na minha carne. Passei a considerá-lo como perda. Por quê? Por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Perceba a glória que Paulo vivia. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, de maior lucro, e disse, eu considero tudo isso como perda por amor a Cristo e pela excelência do seu conhecimento. Paulo, fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, israelita da tribo de Benjamim, quanto à lei irrepreensível, pelo zelo, perseguiu a igreja. Pelo zelo, ou seja, por amor a Deus, que ele achava que tinha. O amor eros, o amor condicional, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. E mesmo assim, pela sua boa intenção, foi reprovado. E ele entendeu que o que ele fazia, o ministério que ele exercia, era um ministério segundo a carne. Era um ministério por ordem pecaminosa.
não era um ministério direcionado pelo Espírito Santo de Yeshua, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Cristo, pelo Espírito Santo que está sobre a igreja, que é manifestado pela sua palavra. O que eu quero te falar e abrir os teus olhos é para você que é igreja e por acaso confia no teu ministério. Existe um entendimento muito errado sobre ministério e obra de Deus. As pessoas dizem assim, eu tenho uma obra de Deus na minha vida, todos temos. Ou homens chegam e querendo aparecer, profetizam e falam, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na vida de todos. Todos os eleitos, os convertidos, que Deus os atraiu. Obra de Deus é uma coisa, ministério é outra. A obra de Deus é um fim, o ministério e os dons são meios para manifestar essa obra. Em João 6, Jesus fala assim, a obra de Deus é esta, que conheçam o Pai que me enviou. Ou seja, a obra de Deus, conhecer, intimidade, comunhão com Deus. Primeiro ponto, a obra de Deus é esta. Ministérios e dons, são meios que o Senhor usa e deposita na igreja para ser manifesto a glória do conhecimento de Deus. Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós lemos isso, imaginamos apenas o evangelismo, mas não é só o ato de evangelizar, pois temos 5 ministérios lá em Efésios. Apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. São 5 maneiras com 12 dons, e mais os que estão em Romanos, para se manifestar a obra de Deus. Então as pessoas hoje, primeiro ponto, confiam e idolatram o seu ministério, porque o meu ministério é a obra de Deus na minha vida, e assim Deus vai fazendo. Não. Não. E o segundo, são pessoas que acham que têm ministérios, mas não têm. E cismam em ter. Pela sua origem de vida, pelo seu testemunho de vida, isso não é ministério, isso é obra da carne, onde Deus não está agindo. E Deus te convida e te chama hoje. Renuncia a isso, considera tudo isso como perca, pela excelência do conhecimento. Pastores hoje que são frustrados, mas que pela arrogância e pelo orgulho insistem em ser pastor. Homens, mestres que perderam a unção, a capacitação do Espírito Santo e a vontade e o ânimo de continuar buscando para ensinar o povo de Deus, mas que ainda assim tentam ensinar, ou seja, dão murro em ponta de faca e perderam a glória do Senhor. Evangelistas que acham que devem ir evangelizar, mas que não se preparam primeiro com oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Evangelistas que acham que devem viver por aí sozinho pregando o evangelho, quando a palavra diz lá em Provérbios 18, aquele que se isola procura o seu próprio proveito e insurge contra a verdadeira sabedoria, a saber, a palavra de Deus. Apóstolos que só querem saber mover de Deus, línguas estranhas, curas e libertações, mas não querem saber do ensino da palavra e da oração. Profetas que dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou. Homens caídos e depravados que estão a ponto de serem rejeitados por Deus. Mas o Senhor, nesse momento, te chama. Ele deseja ensinar. E te convida a renunciar. Mas o que para mim era lucro, o lucro que ele está falando era o ministério, a vida que ele vivia, a classe ministerial dele.
passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas. Tudo que ele vivia, tudo que ele achava que vivia para o reino de Deus, para o próprio Deus, para o Yahvé, para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele achou tudo aquilo que ele fazia no templo, na sinagoga, no sinédrio, no partido dos fariseus, tudo aquilo que ele fazia, matando os cristãos, perseguindo os cristãos, ensinando, aprendendo aos pés de Gamaliel, tudo isso que ele achava que era para o reino de Deus, onde custou ali muitos e muitos e muitos e muitos anos da sua vida, mais de 30 anos aprendendo, tudo isso ele considerou como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Preste bem atenção. Mateus 16, a partir do 13, Jesus fala assim: muitos dizem que eu sou Jeremias, João Batista, Elias ou um dos profetas. E vocês, se referindo aos discípulos, quem dizem que sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado, disse Jesus, és tu, Simão, que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Os homens hoje não querem renunciar aos títulos. Mas eu vou te falar uma coisa, você que tem título e que não quer deixar isso para trás. Não quer deixar a tua reputação, a tua fama, teu orgulho e tua posição. A tua posição não te faz conhecer Jesus. Homens dão vários títulos a Jesus. Filósofo, um homem que fez um grande marco, um profeta, mas ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E naquele momento que os apóstolos estavam ali reunidos, um dos mais, digamos assim, academicamente fraco, mais humilde, não que a sua atitude era humilde em si, embora seja, mas não é isso que eu quero dizer. Mas é um cara que não tinha uma formação nem título. Na verdade, ele tinha pescador. Ele se levantou, pois ele teve uma revelação do Espírito de Deus. E disse: não foi carne e não foi sangue que te revelou isso, Simão. Jesus falou. Ou seja, não foi carne e não foi sangue que levou Simão para próximo de Cristo. Não foi carne, não foi um título, não foi sangue, não foi um ministério. Foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus só vem mediante a palavra. O teu título não te levará a lugar nenhum. Deixa esse título para trás. Renuncia esse título. Joga esse título para o canto. Joga a tua posição para debaixo, para as profundezas do inferno. Joga o teu ministério para lá. E volta para os caminhos de Jesus. Líderes que matam o povo. Homens que trabalham para o reino. Que acham que trabalham para o reino, mas trabalham para o seu pecado, para o seu ego, para o seu eu. Ensinamentos falsos. Isso é do diabo. Acautele-se dos cães, maus obreiros e da falsa circuncisão, que Paulo falou no início do capítulo. Versículo 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, padeci. Glória a Deus. Paulo, ele tinha alegria com isso. Ele se sentia um homem privilegiado quando falava isso. Sofri a perda de todas essas coisas e as considera como refúgio, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Somente renunciando o teu ministério falido, a tua vida com Deus, a tua vida espiritual falida, a tua fama, o teu reconhecimento, o teu orgulho, a tua posição, somente renunciando isso,
você vai poder ganhar a Cristo. Você ministro do Evangelho, que se acha ministro, você que se diz pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, mas está com a vida falida, com a tua comunhão com Deus em falta, com uma vida completamente errada e fora dos caminhos do Senhor. Renuncie isso para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E tu estás ouvindo nesse momento, em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Bem-aventurados que têm fome, os que têm sede de justiça, porque se serão fartos. Nos últimos dias, eis que eu, diz o Senhor, enviarei fome e sede sobre a face da terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Amós 4:12. Versículo 10. Para conhecê-lo, conhecer a Jesus, voltar à intimidade, voltar à comunhão com Ele. E o poder da sua ressurreição, ele ressuscitou porque ele morreu. Se o grão de trigo cair, não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se cair na terra e morrer, dará muitos frutos. Cair na terra, humildade. Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro, pois eu tenho muitas coisas para te revelar. E morrer, a sua vontade, rogo-vos, pois irmãos, a Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a participação dos seus sofrimentos, estar no coração de Deus, um verdadeiro homem de Deus, ministro do Evangelho, ministro, a saber, são aqueles em grego, no significado do em grego, que são escravos que têm uma última missão que deve ser cumprida antes da sua morte. Então, quando você se diz ministro, não tente se elevar por causa disso, mas se diminua, desapareça para que ele cresça e a sua glória nos constranja. E a participação dos seus sofrimentos, participar dos sofrimentos de Cristo, é estar dentro do coração de Deus. Conformando-me a Ele na sua morte. A nossa conformidade não é uma casa, carro, casamento, uma família. A nossa conformidade é com a morte de Jesus. Para ver se de algum modo, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Que é isso? Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Mais na frente vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo. Meu irmão, minha irmã, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, mestre. Você que tem uma posição, você que tem um título, um cargo eclesiástico, renuncia a isso se tu não tem comunhão com Deus. Considera isso como um esterco para a excelência do conhecimento de Cristo. Você quer trabalhar para Deus? Então para de trabalhar para Deus. Não entendeu? Você quer trabalhar para o verdadeiro Deus? Então para de trabalhar para si, pois você se considera Deus. Porque se você não tem comunhão com Deus, você não pode trabalhar para Ele. Antes de ser um ministro, seja um filho. Cresça na presença de Deus. Cresça naquilo que Deus tem. E o que Deus tem é a sua palavra. É Jesus, é o Espírito Santo. Amém? O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.